Gravando. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Estamos agora iniciando a última semana de aulas dessa disciplina de propriedade magnética de materiais do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós continuaremos tratando de espintrônica e vamos concluir a apresentação de spin pumping elétrico, concluindo com a apresentação de alguns exemplos de medidas em materiais em duas dimensões. E vamos, então, entrar no próximo tópico, que é o efeito spin-Seebeck. Mas, para entender o efeito spin-Seebeck isolante, é preciso entender a corrente de spin transportada por mágnons. Isso, então, vai exigir um certo tempo hoje, e nós vamos, então, apenas iniciar a apresentação de fenômenos de spin-Seebeck e isolante. Vou apresentar em detalhe o modelo para materiais ferromagnéticos. Dependendo de onde nós chegarmos na aula de hoje, eu vou abordar o efeito spin-Seebeck em antiferromagnetos isolantes. Um sistema em duas dimensões, de vários tipos, aqui eu estou mostrando um exemplo de um trabalho recente nosso, onde o seleneto de bismuto é um isolante topológico. O isolante topológico é um material isolante, mas que nas superfícies ele tem estados protegidos e que são estados condutores. Então, ele é condutor na superfície. Como nós vimos na semana passada, quando se injeta uma corrente de spin, ou se injeta spins, digamos assim, no material em duas dimensões, aqui estão representados círculos de Fermi para spin no sentido e para spin no outro sentido. Quando nós injetamos corrente de spin nesse sentido para cima, então o que ele faz é deslocar as esferas de Fermi de tal maneira que nós temos uma corrente de carga, e vimos que essa corrente de carga, como é um sistema em duas dimensões, ela é representada por uma densidade superficial, por isso nós usamos a letra J minúscula, densidade superficial, que, já levando em conta a conversão de unidades de corrente de spin para corrente de carga, nós multiplicamos por 2E, dividimos por H cortado, e o parâmetro que diz, que representa a eficiência de conversão de corrente de spin e corrente de carga, é chamado o parâmetro do efeito Rashba-Edelstein inverso. Esse parâmetro tem a dimensão de comprimento, porque a corrente de spin é uma densidade de corrente em três dimensões, então é corrente por unidade de área, enquanto aqui é corrente por unidade de comprimento, e essa grandeza, então, tem a dimensão de comprimento. Enquanto no efeito spin-Hall, o ângulo spin-Hall não tem dimensão, esse aqui tem dimensão de comprimento. Então, isso aqui é uma medida da eficiência da conversão, e isso aqui é o parâmetro para converter unidades. Aqui na interface, a precessão da magnetização vai gerar uma corrente de spin que entra no material bidimensional e já deduzimos anteriormente que
a densidade de corrente de carga é dada, então, por essa expressão, onde aqui já entrou o coeficiente de conversão. Isso aqui veio da expressão da magnetização variando no tempo. Ela é a lorentziana no campo. Como a corrente de carga é a corrente de superfície multiplicada pela largura W do material, então, se nós multiplicamos essa corrente pela resistência, nós temos que a tensão de spin pumping elétrico é dada por essa expressão 1/4 de lambda R, W, E, F, frequência, o spin mixing conductance, estava lá. Esse aqui é o fator de polarização, e isto aqui que veio exatamente do campo de radiofrequência que está bombeando a precessão. O ΔH é a largura de linha. Isto aqui foi deduzido anteriormente, agora nós estamos mostrando o resultado para o material em 2 dimensões. Então, eu vou mostrar rapidamente alguns experimentos feitos no nosso grupo nos últimos anos. O primeiro deles foi um experimento no qual o filme de Yeg, que é crescido em cima do substrato de GGG, é o material magnético que entra em ressonância. E o nosso colega, atualmente na Universidade Federal de Viçosa, Joaquim Mendes, em articulação com o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, do professor Marcos Pimenta, do professor Aldo Jório, eles depositaram uma camada de grafeno em cima do Yeg. O grafeno é crescido por CVD, Chemical Vapor Deposition. Aí eles conseguem retirar uma camadinha de grafeno e colocar em cima do Yeg. É uma façanha fazer isso. E em cima aqui do grafeno foram colocadas, então, 2 fitinhas de prata para servir de contato. Então, a ideia é que a precessão da magnetização aqui gera uma corrente de spin, a corrente de spin entra no grafeno, é convertida numa corrente de carga pelo efeito Rasch-Bedelstein, e essa corrente de carga, então, vai gerar uma diferença de potencial que é medida. Os experimentos foram feitos com uma frequência de 9,4 GHz, potência de 80 miliwatts num guia de onda em curto, e esse é o resultado da medida. Quando o campo magnético está numa direção transversal a essa fita, como está indicado aqui, nós observamos, então, na ressonância ferromagnética, um pico com um determinado sentido. Vejam que é um pico bastante grande, 40 microvolts. Isso aqui é medido com nanovoltímetro, então 40 microvolts é medido com grande facilidade. Quando o campo magnético está perpendicular a esta direção, e, portanto, na direção da corrente, não vai ter corrente de spin, então nós temos essa linha preta, e quando o campo magnético é invertido, a linha fica negativa, é a linha vermelha. Agora, logo surgiu a dúvida de como é feita a conversão, como existe o efeito Rasch-Bedelstein no grafeno, porque é sabido que um filme uma camada de grafeno isolada tem uma interação spin-órbita muito pequena. Muito pequena. Então, a conclusão é que quando a camada está em contato com o fio de Yeg, existe, então, um aumento na interação spin-órbita
devido ao efeito de proximidade. Os spins do grafeno, os elétrons do grafeno têm spin. O spin do grafeno interage com o spin do IEG. O IEG tem interação com a órbita, então existe uma interação spin-órbita induzida. E essa interação spin-órbita, com a quebra de simetria na superfície, cria, então, um campo de Rashba. E esse campo de Rashba, então, vai produzir uma corrente... aqui ainda é a corrente de spin. Aqui é a corrente de spin produzida pelo spin pump. Agora, com o campo de Rashba, nós vamos ter, então, no grafeno, o efeito Rashba-Edelstein inverso. A corrente de spin é convertida em corrente de carga e a tensão é dada pela expressão que eu mostrei lá no slide anterior. A partir dessa medida, nós medimos o parâmetro IRE do grafeno, e ele deu 10 a menos 3 nanômetros. É um parâmetro relativamente pequeno, mas é muito maior do que tinha sido medido anteriormente. Alguns autores japoneses tinham medido, por experimentos semelhantes, um parâmetro de IRE de 10 a menos 6 nanômetros. A tensão que eles mediam era muito pequena. Provavelmente, o contato do grafeno com o material deles não era um contato muito bom. Nós conseguimos, então, um contato bastante bom. Esse resultado foi obtido em 2015. O trabalho foi publicado no Physical Review Letters. O Joaquim Mendes estava se transferindo para Viçosa. Ele tinha feito um pós-doutorado conosco e estava se transferindo para Viçosa. Então, aqui tem vários autores. Esses dois autores são da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui estão nossos colegas, Fernando Machado, Antônio Azevedo, e aqui Roberto Soares, que é um cubano chileno com quem nós temos uma grande interação. Joaquim continuou fazendo medidas com essas amostras, e ele levou para o Laboratório Nacional de Louis Singleton e fez medidas sofisticadas de ARPs e assim por diante. Em 2019 foi publicado um outro trabalho bem mais detalhado no Physical Review. Fizemos também experimentos com um isolante topológico que foi preparado nos Estados Unidos, no grupo do Modera. É um telureto de bismuto e antimônio. Esse material é preparado em cima de safira. Ele só consegue preparar em cima de algum substrato. Então, o material veio para nós aqui em cima da safira. E nós não temos condições de depositar IEG em cima dele. O IEG é um material isolante, seria o material ideal para depositar em cima, mas não conseguimos, nem tentamos, na verdade. Mas depositamos um filme de permalói. Permalói é fácil de depositar, é um material metálico. Usando Sputnik conseguimos fazer isso. E a montagem, então, é semelhante à anterior. Ao fazer a ressonância ferromagnética, a magnetização do permalói precessiona, cria uma corrente de spin que entra na camada do isolante topológico, só que existe também um efeito que eu já mencionei rapidamente, da indução magnética no permalói. Então, a linha não é uma linha lorentziana, é uma superposição de uma lorentziana com uma derivada de lorentziana. E fazendo um fit dessas duas funções, nós obtemos, então, a lorentziana. Veja, esses pontos aqui são medidos experimentalmente. Isso aqui é medida experimental. Isso daqui é extraído da medida
por um fitting de duas funções. A medida foi feita variando a frequência de ressonância, né, da micro-ondas. Então, para cada frequência, a ressonância ocorre num campo magnético diferente. Aqui são medidas diferentes. Cada cor é uma medida diferente. E uma assinatura da ressonância ferromagnética é dada exatamente pela função, pela variação da frequência e função do campo magnético. E para cada frequência foi medida, então, uma tensão diferente. E, novamente, usando aquela mesma expressão, nós obtemos agora um parâmetro de Rashba-Edelstein que é 75 vezes maior que o grafeno. No grafeno era 0,001. Aqui é 0,075. 75 vezes maior. Esse trabalho foi publicado no Physical Review, com a participação do Modera, que é um pesquisador do MIT, que tem grande experiência em produção de materiais, mas ele tem poucas medidas no laboratório dele. Então, esse material foi preparado lá, com a participação do Clodoaldo Araújo, que é de Viçosa, esse Kuizu Zhang, que era um estudante de Modera, e o Joaquim, que é de Viçosa e que é o promotor dessas interações. Joaquim também conseguiu preparar uma amostra em que o material bidimensional é um semicondutor, é um transition metal dicalcogenide, é um bicalcogeneto de um metal de transição, que é o sulfeto de molibdênio. Sulfeto de molibdênio, na verdade, é o material da molibdenita. Molibdenita é um mineral natural que existe em Minas Gerais e, a partir do mineral natural, ele lembra o grafite. Vocês sabem que se a gente tiver grafite puro, grafite cristalino, se a gente tirar camadas de grafite, por esfoliação, por exemplo, cada camada é uma camadinha de grafeno, ou duas camadas de grafeno. Então, o sulfeto de molibdênio ele pode ser obtido a partir da esfoliação da molibdenita. Então, esse material foi preparado também em Minas Gerais. Essa figurinha, essa aqui é amarela clara, é uma folhinha do material, porque, na verdade, quando a gente faz a esfoliação e bota em cima de um determinado substrato, ele não é contínuo, ele tem vários pedacinhos. Então, uma vez identificado o pedacinho, com microscopia eletrônica, aí foi feito com litografia o depósito de eletrodos de ouro. De modo que o resultado final é essa. Aqui tem, então, o sulfeto de molibdênio, os contatos de ouro em cima do IEG. Isso aqui foi colocado em cima do IEG. Ou seja, o material ferromagnético é o IEG. E vejam que a medida da tensão dá uma tensão muito grande. O pico positivo é cerca de 140 microvolts. O negativo é menor. O fato do negativo ser menor tem algumas explicações. Uma delas é um efeito termoelétrico produzido nesse material, já que molibdênio tem um alto fator termoelétrico, então
na verdade, é como se tivesse um deslocamento para cima. E agora, o parâmetro de IEE, retirado da mesma expressão, é 0,4 nanômetros. 0,4 nanômetros é 400 vezes maior que o grafeno. Esse trabalho foi publicado no Applied Physics Letter em 2018 e depois disso já fizemos em mais 2 materiais, mas não vale a pena continuar. Eu queria fazer essa apresentação do efeito de spin pump em materiais bidimensionais. Antes de entrar no próximo tópico, eu pergunto se tem alguma pergunta. Então, vamos lá. Em 2008, portanto, há mais ou menos 13 anos, o grupo desse japonês, Eiji Saito, que é muito atuante, Maekawa é um teórico de grande experiência, já com uma certa idade, e um time de jovens liderado pelo Saito, que tem grande experiência, mas ele ainda é relativamente jovem. Eles fizeram um experimento no qual pegaram um filme de permalloy, está aqui, níquel 81, ferro 19, de 20 nanômetros de espessura, aplicaram um gradiente de temperatura e aí mediram a tensão em 2 fitinhas de platina colocadas nas extremidades. E mediram uma tensão. E a interpretação deles foi a seguinte: o gradiente de temperatura produz uma corrente de spin. É um efeito termoelétrico de spin. Essa corrente de spin entra nessa fitinha de platina e sai dessa fitinha, você sai dessa e entra nessa, e a corrente de spin nessa fitinha de platina produz uma tensão, e nessa outra fitinha produz uma tensão inversa, porque aquela tem um sentido e aquela tem outro sentido. Ou seja, eles demonstraram que a corrente de calor produz uma corrente de spin, e nós vamos, então, argumentar daqui a pouco que essa corrente de spin é dada por essa expressão. Vou deixar para voltar isso daqui a pouco. Mas já adiantando um pouquinho. Como a corrente de spin é a diferença entre a corrente de carga, corrente de elétrico, com spin para cima, e a corrente de elétrico com spin para baixo, então a corrente de elétrico com spin para cima é dada, vou mostrar daqui a pouco, pela condutividade do material, o coeficiente Seebeck vezes o gradiente de temperatura. E como no material ferromagnético esses 2 coeficientes são diferentes, então essa corrente tem uma diferença, que é a corrente de spin. Vamos, então, voltar um pouquinho. Está aqui a ilustração de uma corrente de carga elétrica no metal, só tem elétrons. Se tivermos um semicondutor, nós temos elétrons e buracos, elétrons movimentando num sentido e buracos movimentando no outro sentido. E a corrente de carga é a soma da corrente de elétrico com a corrente de buraco. A densidade de corrente, como nós já sabemos, é sigma condutividade vezes o campo elétrico, e o campo elétrico é o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial. Então, a densidade de corrente de carga é menos sigma gradiente do potencial. Se nós agora tivermos um metal como esse e aplicarmos uma diferença de temperatura, ilustrada aqui, estamos aquecendo de um lado e esfriando do outro lado. Aqui estão os elétrons com seus spins aleatórios. Ora, um gradiente de temperatura aplicado
a um conjunto de partículas, vai produzir uma convecção, uma corrente de convecção. Essa corrente de convecção é uma corrente de calor. É uma corrente de calor porque partículas estão sendo deslocadas por um gradiente de temperatura. Então, essa é uma densidade de corrente de calor. E essa densidade de corrente de calor, como a densidade é 1 sobre a área, dq dt, nós escrevemos como sendo menos K gradiente de temperatura. Esse K é a condutividade térmica do material. Então, essa expressão daqui é semelhante à do slide anterior. A do slide anterior é para carga elétrica, corrente de carga. Aqui é corrente de calor. Lá nós tínhamos gradiente de potencial, aqui temos gradiente de temperatura. E o K nós chamamos de condutividade térmica. Nos isolantes elétricos, o transporte de calor é feito por fônons. Por fônons. Em metais, ele é feito principalmente por elétrons. Também tem fônons em metais, mas ele é feito principalmente por elétrons. Mas desde que haja partícula livres submetidas ao gradiente de temperatura, elas vão produzir uma corrente. Ora, há 200 anos atrás, exatamente 200 anos, estamos completando 200 anos, Thomas Seebeck descobriu o efeito termoelétrico que tem o nome dele, efeito Seebeck. E o efeito é o seguinte: se nós temos uma junção entre dois metais e nós aplicamos a diferença de temperatura entre a junção e as outras partes do metal, ele viu que aparecia uma diferença de potencial elétrico entre os dois terminais. Isso exige que a gente tenha dois metais distintos, porque é a diferença de temperatura que vai produzir essa diferença de potencial. O efeito Seebeck é a base do funcionamento dos termômetros digitais, que praticamente não existiam há 40 anos, embora o efeito fosse conhecido, mas atualmente com semicondutores é possível ter semicondutores com grande efeito termoelétrico. É por isso que nós temos, então, no nosso computador, nos relógios, termômetros elétricos. Ele mede a diferença de temperatura entre uma base interna, digamos assim, e um outro ponto, entre dois pontos. Vamos, então, obter expressões que vão nos interessar. Se nós aplicamos uma diferença de temperatura num sistema que tem elétrons, essa diferença de temperatura vai produzir uma diferença de potencial. A diferença de potencial é proporcional à diferença de temperatura, e esse S é chamado coeficiente Seebeck, ou também poder térmico. Se eu tenho a diferença de potencial, nós temos uma corrente. Então, a densidade de corrente vai ser, como ela é sigma delta V, ela vai ser dada por sigma S delta T. E, portanto, eu acabei de falar, esse efeito é usado para medida de temperatura. Alguns anos depois,
Jean-Charles Peltier, francês, descobriu o efeito inverso, reverso ou recíproco. É um efeito pelo qual uma corrente elétrica, através das junções de dois metais, produz uma diferença de temperatura entre eles. O efeito Peltier é muito útil, porque se a gente tem uma combinação de metais e de junções, por exemplo, ferro com cobre, passando uma corrente por essas duas junções, nós vamos ter que uma junção fica quente em relação à outra. Então, isso aqui serve para produzir uma diferença de temperatura, ou seja, é um aquecedor ou um esfriador que funciona com corrente elétrica. A nossa geladeira funciona com um motor. A geladeira funciona com um motor, no qual a corrente elétrica faz funcionar o motor, tem um compressor, e esse compressor, então, tem um gás, né? O gás mais usado é freon, e pela compressão e descompressão do gás, a gente cria uma diferença de temperatura entre o ambiente externo e a geladeira dentro. Agora, é possível fazer uma geladeirazinha pequena usando o efeito Peltier. Provavelmente vários de vocês já viram pequenas geladeiras que são usadas para guardar vinho, por exemplo. A gente não precisa de uma geladeira que consuma muita energia. A nossa geladeira consome energia. Mas o efeito Peltier é muito mais eficiente. Então, é possível fazer pequenos refrigeradores usando o efeito Peltier. E nós usamos o efeito Peltier para fazer experimento com um efeito spin-Siever, como eu vou mostrar mais adiante. Então, no efeito Peltier, a diferença de potencial cria uma corrente de calor, uma corrente de calor. Essa corrente de calor significa que vai ficar um lado mais quente do que o outro. Nós podemos usar o mesmo raciocínio que usamos no slide anterior, e agora essa letra π representa o coeficiente Peltier. E, como eu acabei de falar, podia ter esperado um pouco, está aqui, uma aplicação útil, usada, no resfriador elétrico. O resfriador elétrico funciona com uma corrente passando por duas junções, que está aqui uma representação simples, são junções com semicondutores que produzem esse efeito. Esses dois efeitos são os efeitos básicos da termoeletricidade. Então, as duas equações que nós escrevemos anteriormente podem ser escritas agora na forma de uma equação matricial. A densidade de corrente de carga é a condutividade elétrica vezes o gradiente de tensão menos sigma S gradiente de temperatura. Enquanto a densidade de corrente de calor é menos sigma π, o coeficiente Peltier, K, que é o coeficiente, a condutividade térmica. Então, menos sigma π delta V, mais K delta T. Escrevemos, então, numa forma matricial. Então, quando Anderson e sua equipe fizeram esse experimento, eles usaram, então, o fato de que no material ferromagnético
Os coeficientes, os vários parâmetros do material, condutividade, coeficiente Seebeck, eles dependem do sentido do spin, porque o material é ferromagnético. Elétrons com spin na direção da magnetização vão ter uma condutividade. Elétrons com o spin na direção oposta vão ter outra condutividade. Isso faz com que as correntes com spin para cima e para baixo sejam diferentes. E está aqui, então, a explicação fenomenológica, Não estamos entrando no mecanismo microscópico para a corrente de spin. E eles, então, mediram a variação da tensão com o gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura ao longo do material. Vejam que quando o gradiente de temperatura, quando eles estão medindo na fita de platina num sentido, e estão aumentando o gradiente de temperatura, a tensão é negativa e aumenta. Quando agora eles medem do outro lado, a tensão tem o sentido oposto e também aumenta o gradiente de temperatura. E quando eles medem sem a fita de platina, diretamente no permalloy, não tem tensão alguma. Então, com isso, eles demonstraram que o efeito era devido à corrente de spin, porque só a corrente de spin é convertida em corrente de carga numa fita de platina. Essa medida foi feita em 2008 e causou uma grande excitação na comunidade magnética, que estava trabalhando em spintrônica, eram ainda poucas pessoas naquela época. Então, nós introduzimos os efeitos, o spin nos efeitos termoelétricos, introduzimos os spins, e agora a nossa matriz que relaciona as correntes com as diferenças de potência, com os gradientes de potencial ou gradiente de temperatura, agora tem que ter o sentido do spin. Porque estamos falando de efeito termoelétrico dependente de spin. Isso ocorre em materiais magnéticos. E materiais magnéticos com dimensões não nanométricas. Porque em materiais magnéticos com dimensões grandes, o spin do elétron é perdido na propagação do elétron. Mas se nós tivermos um material que tem uma dimensão nanométrica, o spin é preservado, e aí então nós temos que atribuir o spin a cada um dos parâmetros, a condutividade, ao coeficiente Peltier, ao coeficiente spin e à condutividade térmica. Novamente, a densidade de corrente de spin é dada pela diferença entre as duas correntes. Então, o efeito spin-Seebeck é um efeito pelo qual a corrente de calor se transforma, é convertida em corrente de spin. Essa descoberta, como eu falei, causou uma grande movimentação na comunidade e passou-se, então, a denominar uma sub-área de pesquisa caloritrônica de spin, spin caloritronics. Ora, já mostrei essa figura mais de uma vez. Um material ferrimagnético isolante, muito importante, é o Yale, que foi usado ao longo das décadas para estudar vários fenômenos. E em 2010, ele passou a ser usado em spintrônica de isolante. O que o grupo japonês fez, então? O mesmo grupo, do Saito, 2 anos depois, em 2010,
Saito, com a parceria com o Maekawa e alguns daqueles mesmos autores, eles pegaram um filme de Yage, que está aqui. Na verdade, a amostra dele não era exatamente um filme, era um bloquinho, porque tinha 1 milímetro de espessura de Yage. E aplicaram uma diferença de temperatura entre os dois lados. Agora, em cima do filme de Yage, eles puseram uma fitinha de platina. O grupo do Saito é muito engenhoso mesmo, porque essa é uma montagem relativamente fácil de fazer e as pessoas não pensavam em fazer experimentos desse tipo em isolantes. E aí, então, a interpretação é a seguinte: o gradiente de temperatura através do filme de Yage produz uma corrente de spin. Aqui é a corrente de spin. A corrente de spin entra na fitinha de platina, é convertida numa corrente de carga e produz uma diferença de potencial na extremidade, no campo elétrico na extremidade. E eles mediram, então, a diferença de potencial variando o gradiente de temperatura. E quando o gradiente de temperatura varia num sentido, em relação ao campo magnético, a tensão medida aumenta. Quando eles invertem o campo magnético, ela inverte, e quando o campo magnético está a 90 graus, a tensão é nula. Isso porque, no efeito spin-Hall, a corrente de carga, spin-Hall inverso, a corrente de carga é o produto vetorial da corrente de spin pela polarização de spin. Se nós giramos o campo magnético, nós giramos a polarização de spin. Quando a polarização de spin tem o mesmo sentido da corrente de spin, a tensão é nula. Quando ela está a 90 graus no sentido, a tensão é positiva. Quando ela está a 90 graus no sentido, a tensão é negativa. Essa descoberta animou mais ainda os pesquisadores que começaram a trabalhar na área, e logo surgiu uma interpretação teórica para esse efeito. Participaram desse trabalho o japonês teórico que eu mencionei, o Maekawa, o Eiji Saito, que é experimental, o Uchida, que era o estudante que fez o experimento, o Gerrit Bauer, que é um teórico holandês de grande experiência. Ele fez parte daquele grupo que previu o efeito do spin pumping, que nós tratamos na semana passada. E mais um chinês, estudante. O chinês era estudante do Bauer. A teoria deles é a seguinte: está aqui o material ferromagnético, está aqui a fita de platina, e considero, então, que tem uma diferença de temperatura que está produzindo uma corrente de spin, e a interpretação deles para a tensão produzida na platina é que a corrente de carga, que está aqui, IC, ela é produzida por corrente de spin que estão penetrando na platina, mas a corrente de spin, veja que isso aqui é material isolante. Isso é material isolante. Então, eles disseram, aqui não tem corrente de spin, é material isolante. Mas a temperatura dos magnons, segundo eles, era diferente da temperatura no metal. Então, eles chamaram de TFM, a temperatura efetiva do sistema de magnons.
Tn é a temperatura do metal normal. E o raciocínio foi o seguinte: essa diferença de temperatura produz uma corrente térmica de spin pumping que vai levar a uma corrente de carga proporcional. Aqui está aparecendo o ângulo de spin roll. Então, para haver esse efeito, é preciso que a temperatura do sistema de Magnus seja diferente da temperatura do sistema de Fomos, que é praticamente igual à temperatura do sistema de elétrons e que é a temperatura do metal, do metal. Aqui não é TF, não, é temperatura TM. Como eu falei, essa área, então, ganhou destaque. Em 2012, o Nature Materials publicou um número especial sobre spintrônica. Esse número tinha vários artigos. Um artigo de spintrônica em silício, um artigo sobre spintrônica em grafeno e isolantes topológicos, um artigo sobre spin caloritrônica, de autoria do Gerrit Bauer, do Eiji Saito e do Bart van Wies, que é um pesquisador também de grande experiência, holandês, de Groningen, onde está nosso ex-estudante Obed Alves, fazendo um estágio que já tem 3 anos. Nessa revista, eles então fazem uma revisão do modelo para o efeito spin-Seebeck em isolantes. 2 anos depois, aliás, 1 ano depois, outros 2 grupos fizeram modelos muito semelhantes, baseado na diferença de temperatura na interface. Um grupo, então, tem alemães e tem o Cercovignac, que é o ucraniano que participou da proposta do spin pumping, e aqui, novamente, o Bauer, com outros holandeses, em que eles estudam os perfis de temperatura de magno, de fono, de elétron, e mostram que isso é responsável pelo efeito spin-Seebeck em isolantes magnéticos com uma camada metálica. Veja, spin-Seebeck effect magnetic insulator non-metal hybrid structure. A mesma teoria que eu mencionei anteriormente, mas com bem mais detalhe agora. Aí aconteceu o seguinte: nós estávamos nessa altura, começando a fazer experimentos com esses sistemas, usando uma célula de Peltier para aquecer e para esfriar, e fazendo cálculos numéricos. E aí nós descobrimos que, nesses 2 trabalhos, eles usavam para o calor específico do IEG, e para magnético, calor específico magnético, e para a condutividade magnética do IEG, as expressões usadas em baixas temperaturas. E simplesmente botava a temperatura a 300 Kelvin. E com isso obtinha uma comparação com resultados experimentais bastante razoável. Nessa altura, nós já estávamos fazendo cálculos dessas grandezas que estão apresentadas no livro e que nós tratamos delas aqui há mais de um mês. Os magnons têm sua temperatura própria, eles têm sua mecânica estatística adequada, e se nós não levarmos em conta a relação de dispersão correta, se
Se usarmos a aproximação quadrática, os resultados dão completamente diferentes. Então, nós descobrimos que eles estavam usando expressões válidas para baixas temperaturas. E aí, começamos a trabalhar teoricamente, experimentalmente, foi a motivação para fazer, fizemos alguns experimentos, mas começamos a trabalhar teoricamente. E aí, entendemos o seguinte: onda de spin, que vocês agora já estão muito familiarizados, ondas de spin excitadas por alguma maneira, elas têm uma distribuição acima da distribuição térmica. Vou, daqui a pouco, voltar a falar nisso. Descobrimos, então, um trabalho de Zhang de 2012, do ano anterior, onde eles definiram a grandeza chamada acumulação de Magnus. A acumulação de Magnus é simplesmente a integral na zona de Brillouin do número de Magnus em excesso do equilíbrio. Essa diferença é o número de Magnus em excesso do equilíbrio, Magnus K. Se nós integrarmos em toda a zona de Brillouin, nós temos uma grandeza que não depende de K, mas pode depender do espaço. E Zhang chamaram isso de acumulação de Magnus. Nós estudamos semana passada a acumulação de spin. A acumulação de spin é uma grandeza definida para metais. A acumulação de Magnus é definida para materiais magnéticos que têm Magnus. E os isolantes magnéticos têm Magnus. Nós mostramos depois que essa grandeza é proporcional ao potencial químico de Magnus. E como eu vou mostrar mais adiante, se nós tivermos Magnus se movimentando, ou seja, propagando, Magnus propaga, ou se desloca. Se nós tivermos Magnus se deslocando ao longo do material, com uma certa velocidade de grupo, o somatório em todos os Magnus dessa grandeza, velocidade de grupo MK, é o quê? É número de Magnus por em unidade de comprimento dividido por tempo. Se nós dividirmos por volume, nós temos isso por unidade de área. Se multiplicamos por H cortado, isso aqui é momento angular por unidade de área por unidade de tempo. Corrente de spin, JS. E vamos mostrar com mais detalhe que essa corrente de spin, então, é dada por uma integral em que a gente multiplica esse excesso de Magnus pela velocidade de grupo de Magnus. Nós vamos demonstrar essa expressão e para nós trabalharmos com essa grandeza corretamente, nós temos que usar uma relação de dispersão que seja uma boa aproximação para a relação de dispersão do modo acústico de Magnus. A aproximação quadrática vai dar uma parábola que vai fazer isso daqui. Tum. Então, ela não serve para os Magnus do fim da zona de Brillouin. Isso nós percebemos há 6 anos. Eita, a minha animação aqui ficou errada. Esqueçam isso aqui agora. Para chegar a essa expressão da corrente de spin, vamos partir da equação de Landau-Lifshitz, que vocês estão também muito familiarizados. E vamos considerar que nós temos um sistema de spins sujeito apenas ao campo de exchange. O campo sempre tem um campo magnético para magnetizar, mas vamos considerar que ele é não importante aqui. Se nós levarmos esse campo de exchange para a equação do Landau-Lifshitz,
esse termo W, M vetor, M vai dar zero. Mas esse termo aqui, M vetor D sobre M laplaciano de M, vai dar, então, uma equação para dm dt. Certo? Puxei para o lado direito esse D sobre M. D é o parâmetro de exchange. Vamos agora usar essa identidade vetorial entre essas funções diferenciais. A vetor laplaciano do vetor A é a divergência de A vetor gradiente de A. Gradiente de um vetor vai ser um tensor. Gradiente de um escalar é um vetor, gradiente de um vetor vai ser um tensor. Então, como aqui nós temos M vetor laplaciano de M, usa essa identidade e essa expressão fica assim. dm dt é menos gama D sobre M, divergência de M vetor gradiente de M. Olha, gradiente de M é um vetor. Então, veja, nós temos aqui uma expressão para a derivada de M que envolve a divergência de alguma coisa. Isso lembra a equação da continuidade. Isso nos leva, então, a reconhecer o que sobrou nessa equação como uma corrente de magnetização. Essa é a equação da continuidade, que nós usamos já para algumas grandezas, porque dm dt sendo igual a divergência de uma corrente, ela representa a corrente dessa grandeza. E o que é corrente de magnetização? Corrente de magnetização é a magnetização se deslocando, spin se deslocando. Isso é corrente de spin, é spin se deslocando. E aqui, então, esse daqui era o último termo que eu errei na animação. Identificamos, então, a corrente da magnetização como sendo, veja, esse menos daqui compensou esse menos. Então, é gama D sobre M, M vetor gradiente de M. Isso, então, representa uma corrente de spin ou de magnetização. Para virar corrente de spin, eu tenho que dividir por gama. Aí ele é corrente de spin. Então, quando nós temos magnetização sendo transportada, isso corresponde a um transporte de spin de momento angular, a magnetização está relacionada com o momento angular, e quando ela chega numa interface, a variação na corrente vai representar uma densidade superficial de um torque que passa para o outro lado. Novamente, agora eu escrevi a corrente de magnetização, mas considerando o seguinte: M vetor, o tensor que nós tínhamos, ele vai ter várias componentes. Se nós considerarmos a componente Z, Z é a componente de equilíbrio direção de equilíbrio da magnetização. Eu estou considerando apenas a corrente de magnetização que tem a direção que tiver, mas com a polarização Z. Porque nós podemos ter corrente de magnetização com qualquer direção de magnetização. Se nós agora considerarmos que a magnetização é, como já fizemos,
dada por uma componente grande na direção do equilíbrio e duas componentes variáveis, muito menores do que a componente em equilíbrio, que é aproximadamente n, substituindo isto aqui nesse produto vetorial e introduzindo essas novas variáveis, m mais menos, sendo mx mais menos e my, essa expressão aqui vai dar essa expressão. Olha que interessante. A corrente de magnetização com a polarização Z é menos I, o I veio desses daqui, gama D sobre 2M, M menos gradiente M mais, menos M mais gradiente M menos. Nós, já anteriormente, reconhecemos o M mais, M circularmente polarizado, como uma função de onda. Usamos isso no condensado de Bose-Einstein e usamos também anteriormente. Então, se nós substituirmos esse M mais por uma função de onda, nós obtemos essa expressão bem conhecida de mecânica quântica, de estrutura da matéria, mecânica quântica elementar. No primeiro curso de mecânica quântica que todos fizeram, apareceu uma grandeza que é chamada densidade de probabilidade de fluxo. A densidade de probabilidade de fluxo é aqui essa constante, psi, função de onda, gradiente de psi estrela, menos psi estrela, gradiente de φ. Isso em mecânica quântica é densidade de probabilidade de fluxo. Então, isto aqui é uma confirmação. Nós já tínhamos a clareza de que essa grandeza é uma densidade de corrente, por causa da continuidade. E aqui nós vemos que ela tem a mesma forma da densidade de probabilidade de fluxo. Então, é uma confirmação de que isto aqui, ou isto aqui, qualquer uma delas, é uma densidade de corrente de magnetização. Repetindo, a densidade de corrente de magnetização, nós agora queremos obter uma outra expressão para ela. Nós vamos, então, substituir o operador M+, pelo operador S+, usando a conversão de magnetização em spin. E o operador S+, nós vamos fazer a transformada de Fourier e relacionar com o operador de Magnus, como vocês já fizeram em vários problemas. Então, M+, é dado por essa expressão, e a densidade de corrente de magnetização vai levar, então, a esta expressão aqui. Veja, o gradiente de M vai dar um gradiente disso daqui, vai fazer com que o gradiente de E elevado a IKR seja o K, vezes o E. Gradiente disso aqui é o vetor de onda multiplicado pelo exponencial, e o I daqui cancelou com o I daqui com sinal negativo. Então, olha que expressão interessante para densidade de corrente de magnetização e em termos dos operadores de Magnus. Vamos adiante. Vamos considerar que os Magnus têm uma relação de dispersão quadrática. Gama vindo daquela expressão de exchange. É um gama H mais gama de o K ao quadrado, eu escrevi como K escalar K.
Por quê? Porque porque a derivada disso aqui em relação a K vai dar a velocidade do grupo. Então, a velocidade do grupo é 2 gama de K. Então, este K daqui, multiplicado por esse 2, por esse gama, por esse D, são simplesmente a velocidade do grupo. E se nós pegamos a densidade de corrente de magnetização e dividimos por gama, nós temos corrente de spin. Porque para passar de magnetização para corrente de spin, eu divido por gama. E a corrente de spin tem, então, esta forma que eu mencionei anteriormente. É um somatório das correntes de spin de todos os mágnons na zona de Brillouin. Mas nós queremos uma expressão mais adequada. Então, para isso, nós usamos o seguinte. Se nós considerarmos o sistema em equilíbrio térmico, em equilíbrio térmico nós temos mágnons com a população dada pela distribuição de Bose-Einstein em todas as direções. Nós temos mágnons em todas as direções. Então, para cada mágnon na direção K, eu vou ter um mágnon na direção menos K. Se eu fizer um somatório com a velocidade aqui, ao somar a velocidade de K com a velocidade menos K, que é a oposta, esse somatório é zero. Se esse somatório é zero, eu posso somar ele aqui agora, ou subtrair. Se nós subtrairmos aqui, olha o que nós vamos ter, substituindo o somatório em K pela integral em K, nós temos que a corrente de spin transportada por mágnons. Esse aqui é o resultado mais importante. Se nós tivermos um material isolante, como o IEG, ele também transporta a corrente de spin. Não é só elétron e movimento e metal que transporta a corrente de spin. Magnon, no material ferromagnético, transporta a corrente de spin. Isso foi entendido por Zhang Zhang em 2012, quando nós estávamos entrando no problema, e aí nós usamos esse resultado para o efeito spin-Seebeck. Como o somatório, aliás, como a diferença de NK para o número térmico é o número de mágnons de excesso do equilíbrio, eu já tinha adiantado isso, na verdade, nós definimos a integral dessa grandeza em todo o espaço como a acumulação de mágnons. Então, veja que nós temos aqui duas grandezas semelhantes a que nós usamos em metais. Em metais nós usamos acumulação de spin, aqui nós temos acumulação de mágnons. Em metais nós usamos a corrente de spin transportada por elétrons, e aqui nós vamos usar a corrente de spin transportada por mágnons. Eu vou pular isso aqui, porque eu me adiantei. Não vou poder fazer isso que eu não animei. Eu vou ter que parar por aqui, porque eu achei que não ia chegar aqui. Então, nós vamos ter que parar por aqui mesmo, porque os slides seguintes não estão com a animação devida e talvez já tenha bastante informação para vocês. O que nós vamos fazer na aula de quarta-feira? Nós vamos usar a equação de Boltzmann e a equação de difusão para calcular a corrente de mágnons produzida por um gradiente de temperatura. E como eu vou mostrar a vocês,
essa teoria explica o modelo, explica o efeito spin-Seebeck isolante de uma forma que está comprovada hoje. Ou seja, nós entramos numa disputa com vários grupos de pesquisa e acabamos produzindo uma teoria diferente, e essa teoria diferente está demonstrada experimentalmente que é a explicação correta para o efeito spin-Seebeck isolante. Uma explicação sobre o 10º trabalho, como eu já disse anteriormente, ele é um trabalho extra, porque o 9º trabalho que vocês vão entregar na quarta-feira, ele vai servir para, juntamente com o trabalho 7, 8 e 9, dar a terceira nota que vocês terão. E com isso, com o trabalho da quarta-feira, nós já alcançaremos as 3 notas que precisamos para dar o conceito para vocês. Esse trabalho extra, que é para ser entregue no domingo, ele é extra no sentido de que vários de vocês já têm notas altíssimas, não precisam se preocupar com isso. Mas quem quiser, por alguma razão, trabalhar nesses problemas, se a nota do 10º trabalho for maior do que alguma nota de algum trabalho anterior, ela substituirá a do trabalho com nota menor. E eu vou ficando por aqui, eu peço a Caio para interromper a apresentação.